O problema é ver a justiça para a vítima. Como é que essa situação é justa para quem sofreu a situação? Eu acho que essa é a grande dúvida da maioria das pessoas, né? Quem foi assassinado, como é que isso pode ser justo, né? Porque entender que é pro aprendizado, aí, só se você pudesse falar um pouquinho. Não existe ninguém injustiçado. Dentro da justiça divina, não. Porque como ela nos olha todos iguais, no momento em que eu estou vivenciando essa tal experiência e eu ali estou como a vítima e não como o algoz, eu poderei não naquela existência ter feito algo que possa vir a trazer aquele a uma atitude tão forte como aquela. Porém, vocês esquecem que nós temos uma caminhada bem mais extensa, de um tempo que a gente ainda não consegue ter uma fiel realidade de tudo. Então, por exemplo, existem situações dentro do histórico de cada um que nós não temos condições e nem capacidade de estarmos diante de uma realidade. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu venho em várias e várias reencarnações com a mesma postura. Não contendo as minhas emoções, deixando que elas se aflorem da forma que ela vem. E com isso causando a mim e a muitos, muitas dores, muito sofrimento. Só que, com essa minha conduta, eu trago para mim tanta angústia ao longo desse caminhar, que eu precisarei de um tempo um pouco mais extenso para que eu possa me deparar com essa realidade da ação que eu vim praticando ao longo desse meu caminhar. Então, eu tenho em meu círculo de amigos pessoas extremamente rebeldes e com incapacidade de conseguir dar conta dos seus sentimentos, assim como na maioria das vezes eu fui. Mas hoje, ao longo de um tempo um pouco mais perto dessa reencarnação que eu estou, eu já fui conduzido pela misericórdia do Pai e pela intenção de querer aliviar tudo em mim, a encontrar com pessoas, com famílias, com grupos de amigos que me auxiliam a eu estar trabalhando bem melhor o meu jeito de ser. E eu vou me tornando uma pessoa menos hostil, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa em que não há mais o prazer de ver a minha vingança agindo da forma que eu entendo que eu estarei fazendo justiça. Porém, naquele grupo, tem alguns ali que ainda usam da mesma forma que eu usei ao longo de muito tempo. E eu pedi que nessa reencarnação, eu gostaria, para que eu zerasse em mim esse aprendizado, vivenciar esse momento, onde eu já fui quem fez muitas das vezes com outros. Então, possivelmente, eu poderei estar vivendo essa experiência. Então, aonde que estaria a injustiça de Deus ali? Em hora nenhuma. Foi o resultado de todo o histórico meu de uma ação que, por pedido meu, para que eu resgate em mim de uma vez, sane em mim toda essa minha angústia, eu vá vivenciar uma tal experiência. Mas aos olhos do humano,
quando você vê o ato só pelo ato, na maioria das vezes é considerado aquele que ali está vivendo o momento da dor provocado pelo outro como sendo um injustiçado, o que não é verdade. Fala, Giane. Não, eu compreendo isso, que muitas vezes tem relação com o que, né, nós fizemos, e às vezes até é um pedido, mas só para deixar claro que às vezes tem muita gente que você colocou possivelmente, mas acho que tem muita gente que confunde, que quando eu peço para estar numa situação que possivelmente vai levar a né, um assassinato, é possivelmente, nada disso é planejado. Não. Porque fica parecendo assim que foi planejado um acidente, foi planejado, e não é, são escolhas. Né? Mas tem uma outra situação também que eu acho que ocorre, né? Que você falou que tem quando você pede, mas tem situações que não é pedido no planejamento. Né? Tipo, você está atravessando a rua, foi atropelado por alguém que bebeu. Eu não acredito que todas as pessoas que morreram, né, atropeladas por alguém que bebeu pediram isso ou coisas semelhantes. Às vezes, é simplesmente o resultado das ações e a avaliação da espiritualidade que aquilo vai trazer aprendizado, e não necessariamente eu pedir quero ser atropelado por alguém que bebeu. Sim, eu falei da forma que eu falei no primeiro caso, para que cada um comece a repensar um pouco, com mais atenção, nessa tal palavra justiça. Porque, de verdade, aqui nesse planeta Terra, a gente ainda muito confunde justiça com vingança. Não é assim? Muitos de nós, quando vivemos uma experiência dolorosa, o que de verdade lá no fundo a gente quer é que aquele seja punido. E essa punição, da forma que eu entendo, é o jeito que eu tenho de me vingar daquilo que foi feito. É ou não é? Então, eu estou muito longe ainda de entender de verdade essa essência da palavra justiça divina. Eu uso o tempo todo a palavra justiça com a minha condição ainda do entendimento do crescimento que eu tenho. E não é à toa que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Isso fica muito mais latente. Porque, na verdade, todos nós aqui estamos experimentando ainda com muita intensidade o lado vingativo do ser. Sabe aquela história? Quando alguém me faz alguma coisa errada e eu fico magoado, e muitos em torno estão o tempo todo o quê? A dar àquela pessoa um atendimento que eu não gostaria. E lá no fundo, como que eu fico pensando? Por que que essa pessoa, do jeito que é, ainda está ganhando de tantos a amizade? Só que, olha o que eu falei, eu estou o tempo todo, quando eu faço isso, focado no ser, que é como eu, errante, ainda é aprendizado, e que muitas das vezes não há ali, na sua ação, uma má intenção, mas apenas ele ainda age da forma que age. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando o ser no centro da minha intenção, não olhando só a ação que ele fez. Certo? Fala, Adriana. Das perguntas que foram feitas, talvez, eu acredito que só uma poderia ser ainda comentada, e até muito rapidamente por você, que é quando essa pessoa pergunta assim, o que realmente é justo na visão de Deus? E como Deus reconhece o justo? Você já falou um pouco sobre isso, mas você pode rapidamente esmiuçar isso? Olha, na verdade, o que eu posso dizer é o seguinte: essa palavra justiça divina,
justiça divina, para mim, as duas não combinam. Porque de verdade, em hora nenhuma, Deus nos julga. Não existe julgamento de Deus, em hora nenhuma. O tempo todo, Ele estará e está a nos amparar para que a gente possa se fortalecer na caminhada. Então, de verdade, a palavra justiça fica por conta do humano, sim. Porque se ele nos julgasse e nos condenasse, qual seria o sentido, então, dele nos trazer todos os benefícios que precisamos para a gente poder sermos pessoas, sermos homens de bem e mulheres de bem nesse planeta? Qual seria esse sentido? Fala, Jane. É porque, assim, eu acho que é muito do problema da nós com as nossas palavras, né? Mas se você encarar a justiça como o ato de alguém que é justo, eu consigo ver, né, a justiça divina, ele não julga. Mas eu acho que a pergunta, eu pelo menos, como é que Deus sabe quem é justo? Eu acho que justo de verdade, Deus sabe que ninguém é, só ele. Porque justo de verdade, na sua amplitude, em todas as suas ações, nenhum de nós é. Com certeza. Com certeza. Então, dentro do nosso critério, nem justos nós sabemos como é. Ainda não. Iremos saber um dia? Com certeza. Temos todas as ferramentas e todo o tempo necessário para que isso aconteça. Mas ainda vamos levar um bom tempo fazendo um caminho para que a gente possa chegar a entender na essência o que é a palavra justo. Porque de verdade, quer falar, Adriana? Pode terminar. Porque de verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou puro e ignorante. Mas o que é essa ignorância que a gente se refere? Nós não tínhamos ainda condições de entendermos a grandeza de tudo isso que nós somos. E como tal, teríamos a oportunidade de, caminhando com o livre-arbítrio, entendermos um dia tudo isso. Só que não é de uma hora para outra. Não pode e não deve ter saltos nesse nosso aprendizado. Hoje eu entendi o que é justiça porque eu agi de tal forma. Não é bem assim. Porque também o nosso conceito vai mudando de situação para situação nessa vida. Lá atrás, bem lá atrás, na época de Moisés, para que ele pudesse dar conta da sua tarefa, chegou um momento em que foi trazido a todos a lei do olho por olho, dente por dente. E aí? Para muitos hoje em dia, isso é impraticável, não é verdade? Mas naquele momento, foi necessário. Foi necessário para que muitos freassem um pouco mais o seu lado mais animal, vamos dizer assim, de ser. E querendo ou não, a gente ainda traz esse ranço em nós, desse olho por olho, dente por dente. Que no final de tudo, resumindo, é a vingança. Fala. Eu vou deixar ela fazer a pergunta, mas eu, sinceramente, eu vou te dizer que eu acho que a maioria de nós ainda está no olho por olho, dente por dente. Com certeza. Inclusive quando a gente fala da justiça divina. Afinal de contas, para a maioria das pessoas, Deus vai ser justo se a pessoa que matou alguém for para o inferno depois e sofrer depois que morrer. Sim. Então, é o olho por olho, dente por dente. A gente não aprendeu a oferecer outra face ainda. Então, acho que a maioria de nós, e isso se a gente ainda não tiver antes disso. Sim. Sim. Né? Sim. Porque, na verdade, o que acontece? O ranço, ele não sai assim, não.
todo mundo sabe o que é ranço. Então, para que eu me liberte desse ranço, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ralar muito. É por isso que existem todas as leis embutidas na lei divina para nos ajudar. Fala, Adriana. A próxima pergunta do Marcelo. Se temos livre-arbítrio e somos seres reencarnados, podemos ter escolhido essas consequências antes de reencarnarmos, fazendo o que estamos fazendo ou sofrendo agora para irmos evoluindo em nossas reencarnações? Você já deu uma pincelada nisso. E ele tem outras perguntas. Bem, o tempo todo a gente vai estar agindo com a liberdade, que é o tal livre-arbítrio. Só que, gente, vocês precisam entender uma coisa. Até nisso, Deus é misericordioso e bondoso. Porque, ao contrário de nós, que é olho por olho, dente por dente, não é assim que Ele nos vê e não é assim que Ele conduz a história de cada um de nós. Porque, na verdade, você lembra que eu falei um pouco mais lá atrás que nem sempre eu estarei resgatando em reencarnações bem próximas, muitas coisas que eu andei fazendo e que, quando eu parei para refletir depois do ato, simplesmente alguns até enlouquecem? Eu tenho tempo. Esse tempo é permitido por Deus. Então, eu fiz algo não tão bom em uma reencarnação um pouco mais atrás? Fiz. É algo que em algum momento eu vou precisar estar lidando com aquilo para eu aprender a amansar e educar o meu ser. Porém, eu sou preparado para isso. Se lembra do que eu falei? Dos grupos que vêm comigo, das famílias que eu sou levado a estar junto? Tudo isso é um preparo para que eu, quando chegue a esse momento, eu esteja bem, espiritualmente falando, para eu conseguir vivenciar a tal experiência. Mas a maioria do que eu vivo, que me traz angústia, me traz tristeza, eu promovo aqui e agora. A maioria. É aqui e agora, não é? Não existe uma acumulação de ações para que eu tenha que resgatá-las na minha caminhada. Tudo vai acontecendo naturalmente e interligado uma coisa com a outra. Assim como as leis divinas, uma vem complementando a outra, as minhas ações, boas ou não tão boas, vão incidindo na minha vida de acordo com o movimento que eu me predisponho na minha vivência. Conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram? Fala. E aí, o Marcelo, ele continua, mas volto a dizer, se você já respondeu, de alguma forma é só informar. Porque aí ele vem perguntando assim, já não voltamos com algum propósito, mas a culpa pode não ser uma forma de um recomeço? Eu estou repetindo. Mas a culpa pode não ser uma forma de um recomeço? Depende. Se eu chego aqui e pelas escolhas que eu faço, com as pessoas que eu estou, nos caminhos em que eu vou recebendo amparo e orientação e informação suficiente para eu não ter a culpa como a principal fonte de todo um caminho meu, não necessariamente é preciso ser assim.
Mais alguma coisa? Sim. Ai, meu Deus, peraí, me perdi. Ok. A Cláudia, ela perguntou assim, quanto ao assassinato, falta consciência espiritual? Os sentimentos sobrepõem os ensinamentos de Deus que já estão impressos em nossas almas? Como eu falei, a tal ignorância é porque nós vamos, aos poucos, aprendendo a entender os sentimentos e as reações, dependendo de como lidamos com eles, na nossa vida. Então, há casos que são mais bem pensados e elaborados para fazer algumas ações? Sim. A esses, a observação que na maioria das vezes se tem é que a pessoa ela é fria e calculista, não é verdade? Quando ela prevê, premedita e vai fazer o ato, não é? E tem aquelas outras que no momento de uma discussão, no momento de algo ali que os sentimentos afloram, aí fala, eu perdi a cabeça e fiz o que fiz. Não é assim? Parece diferente, não parece? Uma situação da outra. Mas não é. Porque de verdade, independente do outro que calculou friamente os passos para dar uma direção àquilo que ele entendia que seria o melhor, ou aquele que no calor das emoções agiu impetuosamente, significa que todos os dois ainda estão num patamar de entendimento de sentimentos totalmente equivocados. Em que sentido? Porque se eu estou aqui com todas essas leis divinas me auxiliando e me preparando para esse caminhar, é para que eu possa o quê? Me educar e aprender a conter em mim os meus instintos. Então, independente de como eu ajo, como eu faço, eu ainda não consegui, de uma forma muito mais proveitosa para mim, nenhuma coisa nem outra. Posso continuar? A Paula, ela falou assim, nada mais justo que o livre-arbítrio. Ela afirmou. E a Joana disse que você já respondeu a pergunta dela. Uhum. A Cláudia, ela falou, justiça divina e conduta moral andam juntas? Sempre. Não tem como ser diferente. Tá. Léo perguntou, podemos pensar que a justiça divina, diferente da justiça dos homens, não estabelece penas ou castigos, e sim segue conforme as palavras de Jesus, repetidas, deve ser por Paulo, na carta dos Romanos, cada um segundo sua obra? Sim. Essa é uma das principais condutas dentro da justiça divina. Cada um segundo a sua obra. Quer mais justo do que isso? É o interessante quando a gente pensa na ideia da justiça divina, que é a aplicação da lei divina, né? Que a lei, ela incide exatamente sobre a pessoa conforme o seu entendimento, conforme o seu crescimento, né? Então, Sim. Essa é muito diferente, né? Bastante. Então, só do fato de ser colocado para cada um de nós, que é segundo a nossa obra, e a gente não pode dizer que a gente esqueceu o que a gente fez, por mais que a gente tente aqui, na Terra, enganar, ludibriar, fazer algumas ações para que escape de alguma forma de tudo isso,
a lei divina é diferente, você não consegue enganar. Porque se ela está dentro de nós e o tempo todo em nossa consciência, ela atua não de uma forma perversa, de uma forma impositiva, mas com muita responsabilidade no papel que ela exerce em nós. Fala, Jeane. Eu acho que o interessante também é que essa justiça divina, a gente tem dificuldade de compreender, mas a gente tem uma definição muito diferente quando é com o outro e quando é com a gente. Sim, sim. Quando é com a gente, é injusto a gente ser punido. Quando é com o outro, é injusto ele não estar sendo punido. Sim. Como é que isso funciona na nossa cabeça? Porque, na verdade, o tempo todo eu estou colocando sempre na frente os meus interesses. O tempo todo eu ajo a meu favor. Eu busco N justificativas para justificar que eu tenho que ser... eu não posso ser injustiçado. Mas quando fazem comigo, a primeira coisa que eu falo, olha a injustiça. E na maioria das vezes eu faço isso com Deus. Deus é injusto. Olha lá fulano, ele faz e acontece e nunca nada acontece com ele. E eu que sou bonzinho, sempre estou fazendo tudo muito direitinho, olha como é que minha vida anda. Nem Deus escapa do nosso julgamento. E será por que é assim? Por que a gente ainda reage dessa forma com Deus? Nós estamos falando dele, né? A justiça divina, com Deus. Porque nesse momento eu trago Deus e igualo ele a mim. Da mesma forma que eu julgo, na intensidade que eu julgo, o meu Deus vai fazer isso também. Porque, afinal de contas, ele é meu Deus. Ele não é o nosso Deus. No momento em que eu entender que esse Pai, ele é infinito, misericordioso e ama todos, sem exceção, da forma que cada um ainda está, e é por isso que eu preciso caminhar bastante, eu vou aos poucos, não dando mais tanta vazão a esse lado meu. Que de verdade, eu quero sempre estar na posição mais confortável de coitadinho. Porque eu, como coitado, eu sou desculpado por tudo aquilo que eu faço. Não é verdade? Ou gostaria que fosse, né? Sim, sim. Então, quando eu não estou nessa zona de conforto, porque não vejo em mim, não é nem no outro, em mim, um espaçozinho que seja para justificar na minha consciência a minha ação, eu fico danado da vida com Deus. Pode? Pode. Daniel perguntou, o aleatório ou acaso realmente existe? Ou também é uma programação divina, uma ciência exata? Se Deus é perfeito, livre-arbítrio não muda, o final da jornada, pois evolui... Ai, Daniel! Peraí, o aleatório ou acaso realmente existe? Ou também é uma programação divina, uma ciência exata, se Deus é perfeito? Livre-arbítrio não muda o final da jornada, pois evolução é um fato? É isso? Ou o final da jornada, põe interrogação, pois evolução é um fato? Não sei. Bom, vamos ver se eu vou conseguir, né? Primeiro, Daniel, melhor do que ninguém, sabe que o acaso não existe. Já que ele perguntou, eu estou respondendo. Daniel, melhor do que ninguém, sabe que o acaso não existe. E nunca irá existir. O acaso não tem espaço na caminhada de Deus. Porque o tempo todo somos nós em movimento, agindo e reagindo. Aí
é que estamos o tempo todo incidindo com a lei da ação e reação. Então, se existe essa lei de ação e reação, com certeza o acaso não existe. Estou respondendo da forma, caminhando pela lei da justiça divina. E de verdade, lá no final, o livre-arbítrio sempre terá a oportunidade de consertar tudo isso, através das minhas escolhas. Aí só depende de mim. Fala, Jeane. Se você pudesse explicar, porque tem muita gente que tem problema com acaso, mas eu acho que é um problema do nosso conceito da palavra acaso, né? Que tem gente que conceitua acaso como uma coisa sem porquê, sem motivo, e tem gente que acha que acaso é uma coisa não planejada. Então, dependendo de qual conceito você tem, acaso existe ou não existe. Se você puder explicar a diferença, o que é esse acaso que você falou que não existe? Olha, eu vou tentar ir por outro caminho. Por um acaso, nós estarmos aqui é acaso? É acaso? Por que que não é acaso? Porque nós nos determinamos, em algum momento, nos encontrarmos pelos mesmos objetivos, não é verdade? Assim é a vida como um todo. Por mais que eu coloque na conta do acaso, não é assim que as coisas funcionam. E na maioria das vezes, quando eu coloco na conta do acaso, é porque eu, de uma certa forma, quero retirar de mim a responsabilidade das minhas ações. Porque se fosse por acaso, então tanto faz como tanto fez. Eu não tenho nada a ver com isso, aconteceu por um acaso. Mas não é assim que a vida acontece. O tempo todo eu estou agindo e, como eu falei, reagindo. Então, há uma ação, uma reação, a ação, uma reação. Fala, Adriana. Veio um exemplo assim na minha cabeça, vê se eu não estou delirando. Quando você fala a respeito desse que não existe o acaso, que a gente acaba sendo... A vida, ela nos dá todas as oportunidades baseadas nas escolhas que a gente vai fazendo, que foi assim que eu traduzi o que você acabou de falar. Veio um exemplo da seguinte forma. Eu escolho entrar no rio. Eu escolho entrar no rio. E todas as correntezas, curvas, inclinações desse rio, eu vou ter que passar por causa das escolhas que eu vou fazendo. A primeira, por exemplo, de eu desejar entrar nesse rio. E outras, talvez, por quê? Porque no momento em que eu me vejo em determinado local desse rio, eu nado para um lado, eu nado para o outro, e a corrente, né, ela vai me conduzindo, porque faz parte desse rio que eu escolhi passar, né, eu escolhi entrar, e os meus esforços de fazer a diferença, até mesmo o esforço de eu sair desse rio, e não mais sofrer as ondas, as correntezas desse rio. É isso? Pode ser esse exemplo? Sim, perfeito. Perfeito. Porque, na verdade, olha o que você falou. Eu escolhi, mas eu só não tinha aquela escolha. Eu tenho várias escolhas. Ou mais de uma, ou muitas mais. Primeiro, quem sabe eu pudesse averiguar mais um pouco se eu teria condições de estar entrando naquela correnteza, olhando para mim e vendo as minhas possibilidades. Certo? Segundo, eu poderia até entrar, mas primeiro avaliando em mim como eu estaria para poder navegar nessa correnteza. Certo? Então, o tempo todo eu escolho. Se eu escolho, então, nunca eu fiz ou farei nada por acaso. É porque, na verdade,
quando se fala no acaso, pelo menos para mim, dá a entender o seguinte: eu fui pego de surpresa. Eu não vi, e quando eu vi, eu já estava ali naquela situação. Será que foi bem assim? Nem sempre as coisas acontecem com tanta clareza para que eu possa estar avaliando os prós e os contras, mas eu tenho um norte em mim. E no momento crucial da situação, eu tenho como tomar a decisão mais favorável à minha pessoa. Fala, Jeane. Eu perguntei, pedi para você falar isso, porque para algumas pessoas, acaso significa que não foi planejado. Eu já vi várias pessoas confundindo isso, e aí quando você fala não tem acaso, vem na cabeça dela, então tudo é planejado, né? E não é assim. O acaso que você está falando quer dizer que tudo tem um motivo por causa da consequência, não é isso? Na verdade, vamos trocar essa palavra acaso e motivo por tudo tem um sentido de ser. Será que fica melhor assim? Tudo de verdade tem um sentido de ser como um todo nesse planeta. Nada que está aqui caiu aqui de paraquedas. Nada. Inclusive nós. Esse Deus de amor, de bondade e misericórdia não pegaria a gente de qualquer jeito, você vai para lá, você vai para cá e se vira. Não. Nós só estamos nesse planeta porque aqui, esse planeta nos acolhe e nos ampara com a energia própria, para que a gente não se sinta desconfortável nela, com todas as condições que esse espírito ainda sedento de muitas necessidades busca. Então, por exemplo, nesse planeta, temos água em abundância, porque temos sede. Temos bastante comida, porque temos ainda bastante fome. Já pensou se Deus fizesse as coisas por um acaso e me jogasse em um planeta onde nada disso é parte da estrutura desse planeta? Como é que eu ficaria? Isso seria, da parte dele, total irresponsabilidade, coisa que ele não é. Então, tudo precisa ter e deve ter um sentido para que as coisas se encaixem uma na outra e, como a gente mesmo fala, dê um sentido à nossa vida. Fala, Adriana. Várias perguntas, várias. Então, vamos lá. Claudine, por favor, confirma para Claudine. Então, na verdade, não existe da parte do Pai nem punição ou absolvição. O que existe é a nossa consciência que faz isso tudo. Não existiu e nunca vai existir da parte de Deus essa punição ou o quê? Absolvição. Nem a punição, nem a absolvição. Porque sabendo ele da criatura que ele criou, que somos nós, ele tem total consciência de tudo que podemos e ainda o que não conseguimos dar conta. Então, ele vai punir o quê? É por isso que ele é pura misericórdia. Porque ele tem consciência da sua criação, ele tem consciência do nosso potencial e ele sabe que com todas as ferramentas que ele nos deu, nós vamos chegar lá. Ele tem algo que a gente ainda não tem. Paciência. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. Por isso, do tal sentimento da vingança. Eu quero ver agora. Eu quero ver aquela pessoa pagando agora o que ela fez de errado comigo. Ele não. Eu não tenho nada para pagar para ele. Pelo contrário, eu estou contribuindo em toda a criação com a minha atitude, com a minha ação. Se lembra das palestras para trás, como vem colocando para a gente?
uma coisa ligada à outra. Ora eu sou professor, ora eu sou aluno. Então eu estou o tempo todo contribuindo nessa criação divina. Posso? A Jeane quer falar? Não? Léo perguntou: a justiça divina incide apenas enquanto estamos encarnados ou atua também quando estamos na erraticidade? Ela está conosco o tempo todo. Somos espíritos. Estamos, nesse momento, na matéria. Mas essa lei, ela está grafada em nossa consciência, ou seja, no nosso espírito. Então, tanto faz eu estar encarnado ou desencarnado, estamos sendo amparados por ela. Eu ia pedir justamente para você explicar que nem todo mundo sabe o que é erraticidade. É quando estamos no plano espiritual, não estamos no plano material. Rosânia afirmou uma coisa muito linda, para falar a verdade. Uma vez conversando com Deus, eu o perguntei: será mesmo que existe essa justiça divina? Porque sou desacreditada. E ele me disse: não, vocês são divinos, e o juiz de vocês são vocês mesmos. Vocês é que irão julgar as suas próprias obras. Perfeito. E ainda julgamos porque nos entendemos, ainda dentro da nossa vaidade, já sabedores de tudo. Por isso que nos julgamos. Quando, na verdade, não é assim. A Patrícia, ela perguntou: o que devemos pensar ou raciocinar sobre esse momento atual, onde muitas pessoas estão tão intolerantes com o próximo, demonstrando toda a sua violência, não só física, mas através das palavras também? E aí ela tem uma segunda pergunta. Bem, o ser humano foi dado a ele pelo Pai o livre-arbítrio. E nesse momento, a humanidade como um todo está sentindo, cada um do seu jeito. Vamos ver como é que eu vou colocar isso. Não é que não exista o livre-arbítrio, mas ele está sempre sendo assessorado por Deus. Então, no momento em que eu começo a passar do ponto, e que ponto é esse? O ponto em que eu mesmo vou me perder comigo mesmo diante das minhas inconsequências, de uma certa forma, há ali um freio. E isso que está acontecendo com a humanidade é um freio. Afinal de contas, a humanidade, ela se sentiu tão dona de si que parou de prestar atenção em detalhes que são muito importantes para um convívio saudável de irmão para com irmão. Então, hoje, eu me sinto tolhido, segundo eu, de algumas coisas. Afinal de contas, poxa, eu já sou adulto, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, mas existe algo que me incomoda, que dizem que é oculto, mas que está aí, e que me prende, de uma certa forma. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir dar seguimento dos meus sonhos, construir coisas para mim. Então, eu acabo me voltando para mim, me olhando de uma forma que há muito tempo eu não olho, e aí enxergo coisas que eu não... finjo que há muito tempo eu não quero enxergar. E tudo isso me traz o quê? Temor. E quando eu fico com medo, na maioria das vezes, eu fico impaciente, eu fico nervoso,
porque, na verdade, eu estou sendo encurralado por algo que nem mesmo eu sei o que é. Então, a intolerância, ela está, para mim, no tamanho ainda como eu lido comigo mesmo. Então, da forma ainda como eu lido comigo mesmo, eu lido com o outro quando eu me sinto tolhido dessa tal minha liberdade de fazer o que eu bem entendo. A humanidade, há algum tempo, deixou de prestar atenção em princípios básicos da vida, como respeito, promover um bom convívio entre ambos. Porque, na verdade, a justiça divina, ela está o tempo todo nos mostrando um norte, um caminho. Mas eu, aqui na matéria, acho que eu não devo e não preciso, na minha vida, prestar muitas contas para nada, só para ninguém. Nem para ninguém, porque, afinal de contas, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. E quando, na verdade, não é bem assim. E é por conta disso que todos estão vivendo uma experiência extremamente educativa, porém, para muitos, muito doída. E é natural que eu haja e reaja de uma forma ainda como eu ajo e reajo o tempo todo, não tendo paciência, com intolerância com o outro, com intolerância comigo. Mas isso vai passar. Respondi? Acredito que sim. Ela termina a pergunta fazendo outra pergunta do tipo: como enxergar a justiça divina com tanta violência generalizada? Como enxergar a justiça divina? Uhum. Olha, na verdade, o que vocês chamam de violência, o que nós colocamos como palavra violência, nada mais é do que a verdade mais pura da expressão do ser humano como ele é. Nós ainda somos assim. Por mais que choque o que eu estou falando, nós ainda somos assim. Pisa no seu calo para ver o que você vai fazer. Pisa. Se ele doer, você pula. Você pode não pular mais batendo lá no teto, mas você pula. Posso fazer outra pergunta? A Claudine mandou uma pergunta, mas no final da pergunta ela diz que Rosália respondeu. Aí eu não sei se a Rosália respondeu a pergunta da Claudine ou se a Rosália fez a pergunta e a Claudine errou falando que ela respondeu. Vou fazer a pergunta. No meu ponto de vista, quem acredita em acaso são pessoas materialistas ou ateus, que só acreditam no aqui e agora. Então, quem faz é nossa consciência? Olha, independente do que eu tenho como verdade ou não, uma característica muito própria da gente aqui na matéria é buscarmos atalhos, buscarmos desculpas para a gente conseguir continuar numa tal zona de conforto. É muito bom nós estarmos numa zona de conforto. Então, independente de qualquer coisa, quando eu coloco na conta do acaso, eu estou, segundo eu, tirando de mim a responsabilidade. E como foi a outra que eu não me lembro? Então ela falou assim, então quem faz é a nossa consciência? Acredito que essa tenha sido uma pergunta que ela fez lá em cima, quando estava falando sobre o julgamento, né, divino. Então, acredito que seja isso. Sim, eu já até comentei sobre isso um pouco mais atrás. Uhum. De verdade, quem está o tempo todo no comando da nossa caminhada é a nossa consciência. O Sueli fala assim, Adriana, porque eu fico sem saber se é para eu perguntar. Me ajuda. Pode.
Desculpa, desculpa. É porque eu vim para cá para poder ler aqui, ó, ver se eu conseguir te ajudar. Fizeram uma pergunta. Então, se Deus não nos julga, existe a justiça divina? O que existe são as leis divinas e estas, se nós conseguirmos entender, estão a nosso favor, nos ajudando a crescer? Sim, sim. O único problema aqui é que ela coloca, essa pessoa, ela está colocando como se fosse assim, como Deus não nos julga, ela está afirmando que não existe a justiça divina nesse contexto. Será que está certo? Olha, como eu falei um pouco mais atrás, a palavra justiça, ela é muito aquém para nós conseguirmos entender essa tal justiça divina. Por quê? Porque a justiça humana, ela é de acordo com o critério humano. A justiça divina, vamos colocar assim, ela está o tempo todo trabalhando a nosso favor. Em que sentido? Nos dando condições e suporte para a gente conseguir ganhar o entendimento e a posse de verdade da nossa liberdade. Porque todas as vezes que eu vou de encontro a uma lei natural, eu me sinto, por algum tempo ou por muito tempo, aprisionado nela. Porque enquanto eu não me resolvo com ela, eu me sinto preso. Mas isso é de mim para comigo mesmo, não com Deus. Pode falar. O Daniel, ele fez uma afirmativa. Muitos ficam intolerantes aos 45 minutos do segundo tempo planetário. Talvez ele tenha razão. Sim. O que está acontecendo agora nesse momento? Intolerância. Simplesmente intolerância, impaciência. Vocês já repararam? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já repararam um neném quando nasce? Logo que ele nasce, 2 dias, 3 dias que ele nasceu, pega as 2 mãozinhas dele, que é o que ele já tem, fazendo os movimentos, e segure. Prenda as mãozinhas dele. Ele começa a resmungar, ele começa a ficar mais vermelhinho e daqui a pouco ele berra. Porque ele está se sentindo preso. Então, a gente já vem com esse sentimento de liberdade natural em nós. E quando isso, de alguma forma, segundo o meu entendimento, é tolhido, eu viro uma fera. Léo perguntou, quais sentimentos acompanham a justiça divina? Ou quais sentimentos complementam a justiça divina? O amor é o primeiro. A caridade. Deixa eu ver se eu lembro dos outros. Que é muita coisa numa cabeça de uma pessoa só. Ele poderia lembrar aqui pra gente, ó. Fala com ele para lembrar aqui. Eu acho, talvez a gente pudesse resumir como todos os sentimentos que nós consideramos mais nobres, mas também todos os outros sentimentos que nos compõem, porque tudo isso faz com que a gente vivencie a justiça divina. Perfeito. Perfeito. Porque eu sou tudo isso. Eu não tenho como estar separando uma coisa da outra. E nesse conceito que nós ainda temos de bom e de errado, a gente se olhar de verdade, não existe nem o mal nem o bem. E não existe o bom e nem o mal.
e nem o ruim. É o conjunto da obra que faz com que eu caminhe. Certo? As perguntas, elas já tinham sido encerradas aqui, mas fizeram outras perguntas. Você quer encerrar ou você quer deixar fazer mais uma pergunta? Pode fazer mais uma, vocês aí vão vendo o tempo. O Léo disse assim, pensei exatamente no amor e caridade, não fazendo menor os outros, mas acredito estes dois servem de guia. É porque a Que Sueli é bom, médium. que bom. Porque a Sueli é médium. Foi perguntado assim, Deus não julga, não pune. Por que a lei humana obriga o indivíduo a fazer alguma coisa? Porque obriga? Tipo, não matarás. É engraçado porque a gente se obriga o tempo todo a muitas coisas. Nós nos obrigamos a muitas coisas em nome da nossa vaidade, do nosso orgulho. E quando a gente obriga um segundo ou um terceiro, isso fica muito mais em evidência. Mas o tempo todo, nós somos os primeiros a nos obrigarmos a muitas coisas que a gente poderia não estar fazendo, mas em nome, muitas das vezes, de eu não ficar para trás do outro, de eu não ser olhado de uma forma que eu não gostaria, eu me obrigo. Então, isso é uma coisa natural do ser humano aqui na matéria. E no plano espiritual também. Vou fazer a última pergunta. Se você quiser ir acompanhando, porque ela é grande. Tudo fica muito confuso para mim. Se sempre estamos falando de livre-arbítrio, ou por acaso, ou por isso e aquilo, etc. Mas se voltamos, reencarnamos com o propósito de sermos melhores, acredito eu, o porquê de tantos conflitos se voltamos para uma evolução. Então, o desistir da vida, por exemplo, já foi predestinado em nossa escolha de reencarnação? Existe essa possibilidade de uma escolha tão terrível e de tanto sofrimento em nossa escolha de reencarnação? Temos o livre-arbítrio de escolhermos esse terrível destino em uma reencarnação? Ela é bem grande. Bem, é um assunto que, se a gente for falar, vai dar muita situação. Mas uma coisa eu vou dizer, nem tudo que aos nossos olhos parece ser tão terrível o é aqui na matéria. Então, eu não gostaria de, nesse momento, a gente encerrando o nosso encontro, estar aprofundando mais em tudo isso. Mas eu digo uma coisa, eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas, e muitas das vezes essas escolhas que eu faço, elas estarão me libertando em algum momento para me dar condições de eu, depois, me defrontando com essa ação, eu possa parar e refletir, e aí sim ter condições, porque eu experimentei um outro lado da coisa, de poder fazer diferente um pouco mais na frente. Não sei se eu me fiz entender. Sueli, deixa eu só colocar uma coisa, porque, pelo menos ao meu ouvido, pode ter dado uma dupla interpretação no que você falou. Sem querer, você pode ter dado assim, um entendimento, principalmente porque a pergunta ela falou muito sobre você escolher
escolher unilateralmente o momento de você sair da vida material. Então, eu só gostaria de colocar um ponto. Nós precisamos entender que nós somos portadores de livre-arbítrio sempre, mas nós sempre estaremos responsáveis pelas nossas escolhas, sejam elas quais forem. Então, nós usamos o exemplo do rio. Eu posso entrar no rio do jeito que eu quiser, com bote, sem salva-vidas, com salva-vidas, não importa. Eu posso entrar no rio, mas eu vou arcar com as consequências de muitas vezes eu tomar caldo, eu afundar, né? E às vezes boiar, não importa. Então, assim, não, lógico que nós não podemos entrar porque o tempo está acabando, mas colocar uma coisa muito clara para todos nós. Nós somos portadores de livre-arbítrio e a justiça divina nos dá essa possibilidade de nós escolhermos o que quisermos. Mas nós temos que entender que, como da mesma forma que o nosso Código Penal diz não matarás, ele também diz a pena é de tanto a tanto. Ou seja, eu posso matar ou não se eu quiser, mas vou arcar com as consequências de uma pena que já está ali determinada. Se você matar, você vai ter essa pena. Se você não matar, você não será obrigada a se sujeitar a esta pena. Claro que eu estou falando de uma lei humana, que é cheia de imperfeições. A nossa lei divina, espiritual, a justiça divina, ela não é dessa forma, mas a gente precisa entender que a cada ação nossa existirá uma reação. É só porque, você me perdoa, mas como não pode ser falado muito sobre isso agora, também não pode ficar uma segunda interpretação. Sim, tá. Tudo bem. Ótimo que você fez. Tá bom? Posso falar uma coisinha? Rapidinho. Eu acho que também vale, dentro até dessa pergunta, a gente lembrar que a gente sempre sabe das possibilidades. Mas quando a gente reencarna, a gente sempre reencarna planejando dar certo. Sim. A gente sempre reencarna querendo que dê certo, mesmo sabendo que às vezes existem as possibilidades dos tropeços acontecerem. Mas o nosso objetivo sempre é conquistar o que a gente procura, sempre é o melhor. Né? Sim. Senão a gente não reencarnaria. E não existe de forma alguma no planejamento divino, nunca. Os nossos instrutores nem permitiriam da gente colocar lá, olha, eu vou agir contra mim em determinado período. Isso não existe. Mas é só assim, eu achei super legal a pergunta do Marcelo, né, até para se terminar falando da justiça divina, mas é só para não ficar uma possível interpretação errada. Sim. E aí agora, para encerrar, de repente, o que eu vou colocar complemente um pouco isso que você abriu mais um pouco. Porque é o seguinte, se hoje eu não estou bem, porque olhando para trás entendo que fiz muitas coisas não tão boas, e o que eu sinto hoje não é bom, mas eu preciso lembrar de que eu tenho amanhã. E que hoje eu posso começar a fazer diferente para que meu amanhã fique bem melhor do que o passado e me ajudará na frente, no meu presente, a eu construir um futuro melhor. Então, as oportunidades todas estarão sempre a nosso favor. E uma coisa que eu acabei não colocando, que você lembrou, Adriana, além da reencarnação e do tempo, a gente não vem só, a gente vem com o nosso mentor. Esse nosso amigo que o tempo todo está ao nosso lado, para que a gente não se sinta desamparado. Alguns acreditam, outros não. Mas sabe aquela vozinha lá no fundo? Não é só sempre da consciência. É ele também, muitas das vezes, tentando nos alertar para muitas coisas que a gente poderia fazer de outra forma. E a gente acaba, muitas das vezes, ignorando tudo isso. Mas todas as chances são nos dadas por essa tal justiça divina, que ela é puro amor, que ela é
pura misericórdia. E que a gente ainda não consegue, na nossa justiça humana, trabalhar com esse amor e com essa misericórdia. Mas chegaremos lá um dia. Com certeza, é por isso que nós estamos por aqui. Tá bom? Jeane, você faz a nossa oração final, por favor. Mestre Jesus, que neste momento, depois dessa palestra maravilhosa, de todos os ensinamentos que a gente acabou de receber, que nós possamos compreender que a tua justiça e a justiça do Pai são muito maiores do que a nossa compreensão, do que o nosso entendimento atual. Mas que cada um de nós, passo a passo e de braços dados, aprenderemos um dia como ela funciona e aprenderemos um dia a colocá-la em prática também, levando para a vida de cada um de nós esta justiça e esse amor infinito. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, por essa noite e por todas as noites de nossa vida. Que assim seja.